Vamos, amada igreja, quero sem delongas convidá-los a abrir as nossas Bíblias. Hoje pela manhã, dando continuidade à série Os Fundamentos da Igreja Sadia, vamos verificar o supremo mandamento de Deus para a Igreja Sadia. Vamos rapidamente nos recordar, amados irmãos. A primeira mensagem nós tratamos sobre Jesus, o cabeça, o edificador da igreja. Depois tratamos sobre a visão de Deus para a igreja sadia, a missão de Deus para a igreja sadia, e nessa manhã, o supremo mandamento de Deus para a igreja sadia. Quando nós olhamos para o texto dessa manhã, reconheceremos esse supremo mandamento em Marcos. Vamos todos abrir nossas Bíblias, Marcos, capítulo 12, versículo 28 a 34. Vamos orar mais uma vez e após a oração eu lerei o texto e vamos examiná-lo, ok? Feche seus olhos, por favor, e vamos orar. Senhor Deus, nosso amado e bendito Pai, é no nome do Senhor Jesus, Teu Filho, que nos colocamos diante da Tua presença para exaltá-lo e reconhecer, Deus, que a Tua palavra é suficiente para nós. Portanto, Pai, lhe suplicamos, fale ao coração da Tua igreja, do Teu povo, fale àqueles que ainda não creem e hão de crer. Lhe suplicamos, ó Deus querido, que de fato reconheçamos o supremo mandamento que o Senhor deu, ó Pai amado, que o Senhor tem nos chamado, ó Deus, a praticar, de modo que a nossa vida seja agradável ao Senhor. Em nome de Jesus, Teu Filho, que oramos. Amém. Amém, queridos? Amém. Bem, Evangelho de Marcos foi escrito por João Marcos. João Marcos escreveu esse evangelho para mostrar que Jesus, o Filho de Deus, ele tem autoridade para redimir o seu povo de seu pecado e resgatá-lo da morte. Esse evangelho foi escrito com essa finalidade. Nós somos redimidos por meio do sacrifício de Jesus Cristo, da sua morte na cruz. Nós somos redimidos por meio do seu sangue que foi derramado para o perdão de pecados. O texto que leremos agora, meus amados irmãos, é um texto que faz parte de um conjunto de grande oposição. É um texto que aconteceu numa terça-feira, na última terça-feira, antes da crucificação de Jesus Cristo, o Senhor. E é muito importante perceber aqui que nós temos 4 grupos religiosos e um grupo político, levantando-se contra o Senhor Jesus, tentando mostrar de todos os modos que Jesus é uma farsa, que Jesus ele não tem toda a autoridade. E esse grupo está com muito medo, porque a popularidade de Jesus alcançou um raio de mais de 300 quilômetros. Amados irmãos, o texto dessa manhã é muito importante, porque quando Jesus ele lida com o primeiro grupo, ele vai mostrar que dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Jesus está mostrando que nós devemos nos sujeitar às autoridades governamentais como parte de nossa sujeição a Deus, isso quando ele lida com os herodianos. Depois nós temos um segundo grupo, e que Jesus vai falar em segundo grupo que grande é o vosso erro, o desprezo às Escrituras e o poder de Deus se constitui um grande erro. O terceiro grupo que Jesus vai lidar aqui é o grupo que ele diz que não estás longe do reino de Deus, é o que o reino de Deus pertence àqueles que amam sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então vamos ler o texto, procurando observar nesse quarto grupo, Jesus trabalhando exatamente essa questão que eu acabei de falar. Olha na sua Bíblia, Marcos 12, 28 a 30, diz assim: aproximou-se deles um dos escribas que os ouvira discutir, e percebendo que lhes havia respondido bem, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Jesus respondeu: o principal é: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento e de todas as forças. E o segundo é este: amarás o teu próximo como a ti mesmo.
Não há outro mandamento maior do que esses. E o escriba lhe disse: muito bem, mestre, é verdade que ele é o único Deus, e além dele não há outro, e que amá-lo de todo o coração, de todo entendimento, de todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo, vale mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. Vendo que ele havia respondido com sabedoria, Jesus lhe disse: não estás longe do reino de Deus. E ninguém mais ousava interrogá-lo. A questão desse texto, meus amados irmãos, está muito claramente colocada no versículo 28. A pergunta que o escriba fez ao Senhor Jesus. Qual é a pergunta? Olha para o versículo 28. Qual é a pergunta que ele faz? Qual é o principal de todos os mandamentos? Essa pergunta, irmãos, para nós não parece ter muita importância por sermos ocidentais e por não sermos de uma cultura judaica. Mas, queridos, essa pergunta feita pelo escriba é fundamental, ela é essencial. Sabe por quê? Os judeus compreendiam algo essencial. O mandamento é uma ordem que deveria ser cumprida. Diante ao mandamento de Deus, para um judeu não havia alternativa de não cumpri-lo. Se foi dado um mandamento, esse mandamento ele é inegociável, ele é irrevogável, ele precisa ser obedecido. Então o escriba, quando pergunta a Jesus qual é o principal de todos os mandamentos, ele faz uma pergunta muito séria e muito importante, porque se a ordem não for cumprida, preste atenção nisso, virá o juízo. Um judeu sabe disso. Um judeu sabe que se ele não cumprisse o mandamento de Deus, viria sobre ele o juízo de Deus. Mas uma questão mais séria do que esta: o mandamento de Deus não foi dado a um indivíduo, mas o mandamento de Deus foi dado ao povo de Deus. Portanto, se não houvesse o cumprimento deste mandamento por parte de uma pessoa desse povo, o juízo de Deus não viria somente sobre a pessoa, mas o juízo de Deus viria sobre todo o povo de Deus. Portanto, amada igreja, estamos numa questão central, estamos numa questão fundamental nesta manhã. É um mandamento dado por Deus, mandamento este que deveria ser cumprido. Se não houvesse o cumprimento, o juízo viria. Isso é estranho para nós ocidentais, não somos judeus, como já falei, e essa questão, portanto, é muito central. E aí, amados, é mais central ainda quando nós reconhecemos que os judeus tinham 613 mandamentos. Pare pouco para pensar, será que essa pergunta é importante ou não é importante? Se eles tinham 613 mandamentos para obedecer, dentre aquilo que Deus estabeleceu ao longo da história do Antigo Testamento, a pergunta é a pergunta que não pode calar. Qual é a pergunta? Qual é o principal? Qual é o principal? Exatamente. Quando nós olhamos, amados irmãos, para essa resposta, ela é crucial, porque já está claro. O Evangelho de Marcos foi escrito por João Marcos com o objetivo de mostrar quem é Jesus e para que Jesus veio. Ao longo da narrativa do Evangelho de Marcos, do capítulo 1 até o capítulo 8, João Marcos ele está mostrando o tempo todo a autoridade de Jesus. Tanto é que no capítulo 1, quando nós olhamos, João Marcos já coloca a autoridade de Jesus de uma maneira suprema sobre todas as coisas. Autoridade sobre espíritos malignos, autoridade sobre a enfermidade, autoridade sobre a natureza. Ou seja, Jesus não é qualquer homem, mas Jesus é o próprio Deus. É o Deus encarnado. Então, quando ele traz a resposta, os grupos religiosos do primeiro século, os fariseus, os saduceus, os escribas e os herodianos, eles estavam reconhecendo que aquele homem era diferente, ele tinha uma autoridade que ninguém mais tinha, e eles estavam com muito medo, porque eles estavam perdendo a primazia, eles estavam perdendo o glamour no meio do povo, porque Jesus estava atraindo toda a atenção para ele. Então eles queriam matá-lo, eles queriam executá-lo. Por isso que é numa terça-feira que antecede a paixão de Cristo,
é na semana em que Jesus Cristo está dando as últimas instruções aos discípulos. E aqui, querida e amada igreja, nós temos no versículo 28 exatamente essa questão sendo colocada. O escriba, ele reconhece a superioridade de Jesus, e ele faz uma pergunta com uma dupla finalidade. Essa pergunta feita pelo escriba, ela é muito importante, mas ao mesmo tempo também o escriba, embora reconhecesse a autoridade de Jesus, ele não somente quer saber a resposta que Jesus vai dar, mas a esperança desse escriba, aquilo que ele imaginava era que Jesus ia errar na resposta, porque 613 mandamentos foram dados aos judeus, e acertar a resposta não era algo simples. E aqui então, meus amados irmãos, a dupla finalidade era provar Jesus para ver se o que ele responderia, mas a ideia dele era pegar numa acusação, acusá-lo para a morte. Amada igreja, como isso é importante, como isso é sério, porque ele quer pegar Jesus em algum erro. E a resposta que o Senhor Jesus dá é impressionante. Do versículo 29 até o versículo 33, o que temos aqui, amados irmãos, é a narrativa do momento em que o escriba ele fica maravilhado com a resposta de Jesus, e o escriba que queria pegar Jesus em alguma falha, ele o reconhece como mestre. É lindo de ver, meus irmãos. Versículo 29 e 31 mostra Jesus respondendo. Olha de novo na sua Bíblia, 29 e 31. Jesus respondeu: o principal é. Observe, irmãos, que Jesus ele dá uma resposta destacando o principal primeiramente. Por isso que o tema dessa mensagem é o supremo mandamento de Deus para a igreja sadia. Portanto, uma igreja sadia é aquela igreja que reconhece que esse mandamento de Deus não é para ser passado desapercebido por nós, mas é para que o pratiquemos, para que este mandamento seja uma verdade na minha vida e na sua vida, uma prática diária. E aí então a resposta de Jesus é exatamente Deuteronômio capítulo 6. Jesus Cristo dirá, olha na sua Bíblia: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Jesus Cristo aqui está mostrando aquilo que os judeus já têm como fé, como convicção. Esse único Senhor, esse único Deus, esse único soberano, Ele é Deus que revelou ao seu povo, para que este povo pudesse amá-lo. A resposta, meus amados irmãos, o conhecimento de Deus, é que o conhecimento de Deus precisa gerar na sua vida, na minha vida, na nossa comunidade, na nossa família, um verdadeiro e genuíno amor a Deus. Então a resposta é amar a Deus. Olha o que Jesus fala: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, de todas as forças. Aqui, queridos irmãos, o Senhor Jesus Cristo está mostrando que Deus não é somente o ser supremo, criador de todas as coisas, Deus que sustenta a criação, mas Ele é um Deus pessoal, é um Deus que se relaciona, é um Deus que ama o seu povo, e é um Deus que é para ser amado pelo seu povo. A questão é, amados irmãos, eu amo verdadeiramente a Deus de todo o meu coração, com toda a minha alma, com toda a minha força e com todo o meu entendimento? Quando o Senhor Jesus Cristo estabelece aqui o principal, o supremo mandamento, é para que haja uma transformação na inteireza do nosso ser, em nosso caráter. O Senhor Jesus está mostrando que o caráter do cristão tem que ser forjado, tem que ser moldado, tem que ser lapidado. Ou seja, meus queridos, aqui nós temos o que os teóricos modernos, aquilo que os pedagogos, aquilo que aqueles que estudam, designam o termo como domínio cognitivo, domínio afetivo, domínio psicomotor. Amar a Deus de todo o nosso pensamento. Os meus pensamentos precisam ser pensamentos que evidenciam que eu amo a Deus, que eu desejo a Deus. Eu preciso ter mais desejo por conhecer a palavra de Deus, e esse conhecimento da palavra de Deus transformará a minha perspectiva, a minha forma de pensar. Queridos, o pensamento, ele nos é altamente privado. Ninguém tem acesso àquilo que pensamos, ninguém consegue saber aquilo que estamos imaginando.
Deus conhece, Deus é onisciente, e esse Deus que é onisciente sabe aquilo que pensamos. Ele deseja, Ele quer que a sua igreja, que o seu povo o ame de todo o pensar, com todo o pensar. O escriba faz uma pergunta, e quando ele ouve o Senhor Jesus falando que era necessário que Deus fosse amado com todo, olha para a Bíblia, de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento e de todas as forças, ele fica admirado, ele é surpreendido por essa resposta. E aqui, queridos irmãos, não somente é o pensamento, não somente o domínio cognitivo, mas o Senhor Jesus também mostrará o domínio afetivo, os nossos sentimentos, as nossas emoções. Amar a Deus com todo o nosso sentimento, meus amados irmãos, é esse amor que faz o coração pulsar mais forte, esse desejo de entregar-se completamente, é a nossa alegria, é o nosso sonhar com o futuro, no sentido de que isso traz prazer à nossa alma. Amar com todo o nosso sentimento significa que, se eu for me irar, a minha ira precisa ser uma ira justa. Nós sabemos que a Bíblia nos revela a ira justa e a ira pecaminosa, e muitas das vezes, meus amados irmãos, nós nos iramos, não de maneira justa, mas nos iramos de uma maneira pecaminosa. Mas podemos nos irar de maneira justa, é a ira contra o mal, contra o pecado, contra aquilo que é reprovável aos olhos de Deus, contra aquilo que fere o caráter de Deus. Amada igreja, amar a Deus, portanto, com todo o pensamento, com todo o sentimento. Quando você se apaixonou pelo seu cônjuge, quando você decidiu deixar o solteirismo e casar-se com seu cônjuge, você tomou essa decisão porque você tinha plena certeza que você o amava, a amava e desejava constituir uma família, desejava ser fiel ao seu cônjuge por toda a sua vida. É esse amor, meus amados irmãos, que nos faz perceber e entender que há uma aliança, que há um pacto, que há um relacionamento de fidelidade. Amar a Deus com todas as nossas forças é o domínio psicomotor, com a nossa capacidade de trabalhar, o nosso labor, a nossa força, a nossa energia, o nosso empenho. Amar a Deus com aquilo que fazemos, é amar a Deus com nossos talentos naturais, é amar a Deus com as nossas habilidades adquiridas, é amar a Deus com aquilo que eu sei produzir, com aquilo que eu sei fazer. Portanto, meus queridos irmãos, quando nós olhamos a resposta de Jesus ao escriba, essa resposta é altamente relevante para nós, porque ela abarca as 24 horas da nossa vida, ela abarca os 7 dias da semana. Ou seja, tudo que eu sou, tudo que eu tenho, tudo que eu faço, tudo que eu produzo, tão somente tem um único objetivo: a glória e o louvor de Deus. Porque se aquilo que eu faço, se aquilo que eu penso, se aquilo que eu cito não é para o louvor e glória de Deus, eu preciso renunciar. Os adolescentes que vieram ontem, lembram-se dessa questão que trabalhamos ontem? O tema que eles sugeriram, o tema que eles pediram, e nós vimos a importância desse termo no Novo Testamento, de como se aplica à nossa vida. É necessário então que haja essa renúncia daquilo que fazemos, pensamos e sentimos, e não é para o louvor da glória de Deus. Muitas das vezes temos que abrir mão daquilo que nos é aprazível, daquilo que nos é recompensador. Nós temos que confessar e abandonar os nossos pecados. Então olha para a resposta do Senhor Jesus, todos juntos comigo, vamos lá, todos em uma só voz. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento e de todas as suas forças. Esse é o principal. E agora no versículo 31 ele diz o quê? O segundo é este. O segundo é: amarás o próximo como a ti mesmo. Não há outro Mandamento maior do que este. Entendam, irmãos? Então o principal mandamento é, o supremo mandamento é Marcos 12:30. A vivência, a prática de Marcos 12:30 é o que forja o meu caráter e o seu caráter.
Deus, Ele vai nos lapidando, Ele vai nos moldando segundo a sua vontade. E aí então, meus amados, o segundo, a minha ênfase não vai ser no segundo, porque não é o principal. Só uma palha rapidinho. Quem é o próximo? Quem é o próximo? As almas perdidas. As almas perdidas. O próximo, meus irmãos, não é quem está do seu lado agora. O próximo não é aquele que é seu irmão em Cristo. Este não é o próximo. O próximo são aqueles que ainda não nasceram de novo. O próximo são aqueles que estão perdidos em seus pecados. O próximo são aqueles, amados irmãos, que não confessam a fé no Cristo crucificado e ressurreto. O próximo são aqueles que, se morrerem agora, irão para o inferno. E próximos são aqueles que ainda não nasceram de novo, que não foram atraídos à cruz de Cristo, que não receberam Jesus como seu único e suficiente Salvador. O próximo é aquele, meus amados irmãos, que talvez possa ser o seu pai, a sua mãe, que talvez possa ser o seu vizinho, o seu parente, o seu colega de trabalho, que precisa de você, que precisa que você seja sal e luz, que você seja um instrumento vivo nas mãos de Deus, porque, queridos irmãos, nós fazemos discípulos de Jesus Cristo à medida que a nossa vida, o nosso testemunho é condizente com o Evangelho, e o nosso modo de ser, pensar e agir exalta a Cristo Jesus. As pessoas serão atraídas ao Cristo crucificado e ressurreto. Amada igreja, precisamos reconhecer que o supremo mandamento de Deus à igreja sadia é amá-lo. E como resultado desse amor, nós somos servos obedientes. E como servos obedientes, nós somos testemunhas vivas, com as nossas atitudes, com as nossas palavras, com a nossa conduta, chamando pecadores ao arrependimento. O Evangelho de Jesus Cristo não é um chamado à prosperidade, não. O Evangelho de Jesus Cristo não é um chamado a ter a glória desse mundo, não. Mas o Evangelho de Jesus Cristo é um chamado ao arrependimento. Marcos 1,15. O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Precisamos, amados irmãos, chamar. Precisamos anunciar o Evangelho, chamando as pessoas ao arrependimento. Aí então, o Senhor Jesus Cristo fala: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que esses. E aí, então ele coloca o segundo, que é a questão do amor aos perdidos. Será que nós amamos os perdidos? Essa semana eu compartilhei com os irmãos um testemunho de Moody. Quem aqui viu no grupo da igreja? Os irmãos viram que impactante é aquele texto. Amados irmãos, querida igreja, os fundamentos de uma igreja sadia compreende o mandamento supremo de amar a Deus sobre todas as coisas. E aí então, nós precisamos reconhecer algo muito importante. João 14, 21, o Senhor Jesus, ele dirá algo fundamental. Abra, por favor, porque é um texto muito importante. O Senhor Jesus fala assim, João 14, 21. João 14, 21. É um texto que precisa ser decorado e praticado por nós. Aquele que tem os meus mandamentos e a eles obedece, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Irmãos, é impressionante observarmos aqui o quanto que o Senhor Jesus não deixa dúvida alguma sobre o que é, na verdade, amar a Deus. Como o amor a Deus sai do discurso religioso e se torna uma prática verificável em minha vida. Como? Qual é a palavra que Jesus fala aqui? E a eles, está fraco, e a eles, olha para o texto, irmãos, João 14, 21, aqueles que têm os meus mandamentos, e a eles,
e a eles, mais alto, guarda, obedece. O que o Senhor quer de nós é que não somente conheçamos a sua palavra, mas que a coloquemos em prática. O que o Senhor quer de nós é que nós obedeçamos tudo aquilo que Ele ordenou, tudo aquilo que Ele mandou. Não há opção, não é uma questão de escolha, não é uma questão se eu faço, se eu quero. Nós, como igreja do Senhor Jesus, precisamos obedecer a palavra de Deus. Ela é a autoridade, ela é quem nos conduz, ela é quem nos direciona. Por isso, amados irmãos, nós precisamos amar a Deus, e nós provamos que o amamos quando nos tornamos servos obedientes. Amar a Deus não é da boca para fora. É muito fácil falar, é muito fácil dizer, mas precisamos praticar, precisamos obedecer. E a obediência exige, qual é a palavrinha de ontem dos adolescentes à noite? Renúncia. E aí então, queridos irmãos, o escriba diante dessa palavra do Senhor Jesus Cristo, ele fica maravilhado. E é impressionante olharmos o versículo 32 a 33, o escriba aqui ele é surpreendido com a resposta de Jesus e o reconhece como mestre. Qual é a dupla finalidade do escriba? Primeira finalidade era o quê? Saber qual seria a resposta de Jesus. A segunda era pegá-lo em algum erro. Ele sabe a resposta e fica surpreendido. Ele não consegue pegar Jesus em nenhum erro. E então, meus amados irmãos, a resposta que Jesus dá a ele, a palavra que ele dá a Jesus e depois o que Jesus lhe diz é magnífico. Olha o versículo 32 e 33. E o escriba lhe disse: muito bem, mestre. É verdade que Ele é o único Deus, e que além dEle não há outro, e que amá-lo de todo o coração, de todo entendimento, de todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo, vale mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. Ou seja, eu calei a minha boca, não há mais nada o que discutir, eu reconheço aquilo que o Senhor está dizendo é a verdade, Ele está diante a verdade e reconhece a verdade. E aí, amados irmãos, o escriba, ao concordar com o Senhor Jesus Cristo, nesse fechamento dos combates com os líderes religiosos, todos foram derrotados. É isso que João Marcos está mostrando, nesses 4 embates que Jesus tem. E a última palavra de Jesus é magnífica. Olha o versículo 34. Jesus aqui, ele diz ao escriba que ele não está longe do reino de Deus. Olha o que o Senhor Jesus fala. Vendo que ele havia respondido com sabedoria, ele quem? Não, o escriba. Vendo que o escriba havia respondido bem, o que Jesus diz? Não está longe do reino de Deus. Olha que precioso, amada igreja. Aquele escriba queria colocar Jesus à prova, aquele escriba queria a condenação de Jesus, aquele escriba queria a morte de Jesus, aquele escriba queria pegar Jesus em algum erro, mas ele é surpreendido com a graça de Deus, ele é surpreendido com o amor de Deus, ele é surpreendido com a ação de Deus, assim como aconteceu com a minha vida, e assim também aconteceu com a tua vida, se você já nasceu de novo. Nós não amávamos a Deus, nós não queríamos Deus, nós rejeitávamos Deus, nós pouco nos importávamos com Deus e a sua vontade, mas Ele nos amou primeiro, Ele veio nos salvar, Ele veio nos resgatar, e quando somos surpreendidos com esse Deus que nos amou, embora nós o odiássemos, embora nós não o desejássemos, embora nós fôssemos rebeldes para com Ele, e reconhecemos a obra do Cristo crucificado, meus irmãos, nós somos atraídos, nós somos constrangidos por esse grande, magnífico amor de Deus por nós. É o que está acontecendo com o escriba. Nós não sabemos se esse escriba creu depois, mas o que sabemos no livro de Atos é que muitos religiosos creram depois, e muitos desses religiosos que creram depois foram os religiosos que crucificaram Jesus. É o que Pedro diz na sua primeira pregação expositiva no livro de Atos. Amados irmãos, isso é glorioso. Jesus fala ao escriba: não estás longe do reino de Deus. O que nós, portanto, precisamos compreender é que
A essência do discipulado, meus irmãos, preste atenção nisso que é muito importante. A essência do discipulado é o ensinamento da palavra de Deus. É esse ensinamento da palavra de Deus que muda as nossas perspectivas. A essência do discipulado é o ensinamento da palavra de Deus que transforma o nosso caráter, que transforma o domínio cognitivo, o domínio afetivo, o domínio psicomotor, que transforma a nossa forma de pensar, de sentir e de agir. A essência do discipulado é o ensinamento da palavra de Deus, que é uma transformação radical na inteireza do nosso ser, transformação essa que é necessária na minha vida e na tua vida. Amada igreja, aquele escriba começou o seu discipulado antes da sua conversão. Não sabemos se ele foi salvo, não quero colocá-lo no céu nem no inferno, mas eu quero mostrar aos irmãos que ali ele começou a ser discipulado por Jesus. O discipulado não é um curso de um trimestre. O discipulado, meus irmãos, é desde o primeiro momento que a pessoa tem contato com a palavra de Deus, até a sua conversão e até o fim da sua vida. O discipulado, portanto, compreende esse ensino da palavra, o ensino da verdade, o ensino que transforma. Ou seja, o que eu quero mostrar é o seguinte: se você está testemunhando Jesus para um colega de trabalho, se você está mostrando a palavra de Deus para ele, ele já começou o discipulado sem saber. E quando ele se der conta, ele foi atraído a esse Cristo maravilhoso, ele foi atraído a esse Evangelho glorioso, ele já é discípulo de Jesus sem saber. Por isso que o Senhor Jesus, quando deu o grande mandamento, ele vai falar o quê? Portanto, ide, irmão, se lembra do domingo passado, fazer discípulos de todas as nações, fazendo discípulo de todas as nações. E o fazer discípulo de todas as nações é o que? No momento que a pessoa é salva, ela é convertida, ela é o que? Batizada. O batismo, meus irmãos, não tem que esperar o PhD em teologia. O batismo não tem que esperar a pessoa ler toda a Bíblia. O batismo não tem que esperar a pessoa ter toda a confissão doutrinária decorada. Mas o batismo, segundo a ordem de Jesus, é no momento que há a regeneração, no momento em que há a conversão, é o momento que ela declara, ela é atraída ao Cristo crucificado e ressurreto, e ela fala: eu preciso desse Deus que me amou quando eu o odiei. Então, ela crê, nasce de novo, é batizada e acaba aí. O que vem depois, a ordem de Jesus, é ensinando-os a obedecer todas as coisas que vos tenho mandado. Amada igreja, veja que glorioso isso. Ou seja, quando a pessoa ela é atraída a Cristo, ela nasce de novo, ela tem a confissão básica da fé, ela precisa ser batizada, porque é uma ordem de Jesus ser batizada, e sendo batizada, ela então prossegue, ela continua no seu discipulado cristão, que vai até o fim da sua vida. Eu, Rodrigo, ainda estou sendo discipulado, sou um discípulo de Jesus e o serei até o fim da minha vida. Estarei nesse processo de discipulado, do forjar do caráter, da transformação dos meus pensamentos, da transformação dos meus sentimentos, da transformação das minhas atitudes. Então, discipulado é quando a pessoa pela primeira vez começa a ter o contato com a palavra de Deus, ela já está ali sendo preparada para ser um discípulo de Jesus Cristo. Já iniciou o discipulado dela. Agora, isso é glorioso, meus irmãos, porque quando a gente para para pensar nisso, olha as oportunidades que você tem de fazer discípulos. Discípulo não é aquele somente que nasceu de novo. Discípulo é um aprendiz. E todo aquele que está tendo contato com a palavra de Deus está aprendendo. E esse aprendizado transformará a sua vida com o verdadeiro e único Evangelho de Cristo Jesus. Então, aqui, quando o escriba, ele ouve essa palavra do Senhor Jesus, ela é muito importante, porque a palavra do Senhor Jesus ao escriba é uma palavra muito clara. Ele diz: não estás longe do reino de Deus. Isso é maravilhoso, meus irmãos, porque com isso nós somos impulsionados pelo Senhor Jesus a fazer discípulos, somos impulsionados a obedecer o grande mandamento, e o resultado da obediência ao grande mandamento são servos obedientes, e servos obedientes se tornam discípulos frutíferos.
O Senhor Jesus nos salvou para darmos frutos, e frutos que permaneçam, João 15,16. Quais frutos você tem dado? Quais frutos a Igreja Batista da Liberdade tem dado? Amados irmãos, qual é o nosso desafio, qual é o nosso alvo de fé no ano 2022 de batismos? Quantas dezenas de pessoas serão batizadas no ano 2022? Por que não sonharmos com centenas de batismos em um ano? Tudo isso dependerá da nossa obediência à palavra, o fazer discípulos de Jesus Cristo. Qual é o nosso sonho? Qual é o nosso alvo? Como Deus quer nos usar dia a dia para a glória dEle. É por isso que uma igreja que vive o Evangelho 24 horas por dia, dentro de casa, diante aos conflitos familiares, diante aos conflitos no trabalho, diante aos conflitos sociais, essa igreja que vive o Evangelho, ela atrairá os perdidos a Jesus Cristo, Senhor. Por isso que o supremo mandamento de Deus, a igreja sadia, esse supremo mandamento que nos coloca prostrados, nos coloca de joelhos, nos coloca diante da presença desse Deus glorioso que nos amou primeiro, e desse Deus que devemos amá-lo. E amar não é discurso religioso, amar é obediência, é fazer a vontade de Deus, para a glória de Deus. Um opositor que foi feito discípulo. Amada igreja, eu gostaria de convidá-lo nesse momento a se colocar diante a presença de Deus em oração. Feche seus olhos. O supremo mandamento de Deus, a igreja sadia, é que essa igreja o ame. Como está o seu amor a Deus? No que precisa ser aperfeiçoado no seu amor a Deus? Nos seus pensamentos, quais pensamentos você tem tido ao longo da semana, que são pensamentos de mal, pensamentos de destruição, pensamentos que conduzem a sentimentos de amargura? Quais são os sentimentos que lhe corroem por dentro, e você precisa se arrepender agora, confessar a Deus, pedir perdão? Quais são as atitudes que você precisa ter a partir de hoje em tua vida, para que você possa evidenciar o seu verdadeiro e genuíno amor a Deus? Fale com o Senhor agora isso. Vamos orar. Deus bendito, nosso amado eterno Pai, nós te louvamos, ó Deus, por tua palavra. Nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor se revelou a nós. O Senhor, Pai, nos dá a tua palavra, que é verdade, tua palavra que nos convoca aqui, nos arrependamos de nossos pecados. Ó Pai querido, tu conheces nossos pensamentos, tu conheces nossos sentimentos, tu conheces as nossas atitudes, ó Pai. Então somente o Senhor é Deus perdoador, Deus que nos amou primeiro, Deus que nos dá a vida eterna, Deus que redimiu o seu povo. Por isso, ó Pai, nos colocamos diante da tua presença. Deus, tenha misericórdia de nós, porque somos pecadores. Queremos nos consagrar ao Senhor, nos consagrar por inteiro. Queremos, ó Pai, no nosso local de trabalho, queremos, ó Pai, dentro de casa, queremos, ó Pai amado, onde quer que estejamos, fazer a sua vontade. Ajuda-nos, ó Pai, suplicamos a Ti. Faz-nos, ó Pai, discípulos frutíferos. Faz-nos, ó Pai, discípulos que verdadeiramente obedecem a Tua palavra. É no nome do Senhor Jesus que oramos, certos do Teu perdão e do Teu amor, em nome de Jesus, amém.